Compartilhar com você umas verdades do Evangelho que volta e meia a gente tem que recordar. A minha vida, abençoada, eu estou começando a entender que está levantada para ajudar as pessoas. E quando eu falo ajudar as pessoas, é em todo sentido. Mas o sentido principal em que eu entendo que a minha vida está levantada para ajudar você e aquele que se aproximar, é no tocante a ensinar ou revelar para você uma palavra predestinada de sabedoria. Esse é um dom espiritual que Deus tem na minha vida, assim como tem um dom espiritual na sua vida, na vida do Evandro, na vida de qualquer um que esteja sentado aqui. Talvez você nunca tenha pensado assim, mas eu digo daqui que você tem um dom. Todo mundo tem um dom de Deus para desenvolver a serviço dos santos. E esse é o meu chamado, te ajudar, ou tentar te ajudar. E isso eu levo bem a sério. Eu não estudo, eu não... Às vezes um rascunho eu faço, como esse aqui, vendo um filme, ou andando de bicicleta, ou pintando a porta, aqui o sinal tem que terminar, que está só assim, ou conversando com alguém, e Deus vai mostrando todas as coisas que a igreja precisa ouvir. E eu não sei porquê, hoje você precisa ouvir esse tema. Quer dizer, eu sei sim porquê, porque Deus falou de várias formas isso. E esse tema se chama As Duas Naturezas. Diga assim, duas naturezas. Eu não sei se você vai dizer que já conhece esse tema, ou se você não vai prestar muita atenção, porque é um tema aí. Mentira, eu sei sim que você vai prestar atenção bastante, porque dessa palavra depende a tua semana. Queria te felicitar por você ter separado um dia para viver bem os outros 6. Tem gente que não congrega no domingo porque foi trabalhar, ou foi resolver alguma coisa. Você teve 6 dias para resolver, não conseguiu, vai ser no domingo de manhã. Inventa até desculpa para lá, é melhor dizer que não vem porque não quer, pô. Eu falaria isso. Eu não vou porque eu não quero, não estou afim. Não é mais honesto? Eu prefiro assim. Então, não, eu não quero, eu não gostei. Quando a gente fala de duas naturezas, você já sabe, a gente está falando de carne e espírito. Diga, carne e espírito. Todos nós temos carne e espírito, porque todos nós somos filhos de Deus. Aqui nos assistindo, não há uma pessoa que não seja um filho de Deus. Essa é a minha crença, a minha fé. Eu estou falando para os filhos de Deus. Quantos levantam a mão e dizem, eu sou um filho de Deus? Então você tem duas naturezas, assim como eu. Uma natureza é carne, outra natureza é espírito. Uma tem os desígnios da carne e outra tem os desígnios do espírito. Uma veio de Satanás, do diabo, né? E outra veio de Deus. Então nós temos duas posições abstratas, que a gente não vê nem pode pegar, mas que estão habitando no nosso ser, na nossa vida. O nosso corpo é um veículo neutro. E nele se manifesta, às vezes, carne, e às vezes a carne dá lugar ao espírito. Paulo diz que o nosso corpo é templo do espírito. Quantos creem nisso? Então veja bem o que você anda comendo. Porque o corpo é o templo do espírito, né? A carne é a descendência do diabo que está viva hoje. A descendência de Lúcifer, caído, é a carne. E a descendência do grande Senhor dos exércitos, o nosso Deus e Criador de todos,
é o Espírito. Aí, 2 Coríntios 4, 16. Aqui, a Bíblia que eu vou ler é a Nova Tradução na linguagem de hoje. Hoje eu estou usando essa Bíblia aqui, ó. Olha para cá. Bíblia, estou lendo Bíblia aqui. E esses versos são aqueles que estão ali, na Nova Tradução da linguagem de hoje. Porque eu entendi em casa que às vezes devemos usar essa Bíblia porque ela tem uma forma de linguagem, um linguajar, um pouco diferente daquele linguajar bíblico tradicional, e isso talvez possa alcançar mais o entendimento de todo mundo. Diz a Bíblia, o apóstolo Paulo, por isso nunca ficamos desanimados. Quantos concordam com essa expressão aí? Diga para quem está do teu lado aí, eu não desanimo. Não é igual aquela propaganda do Ronaldo Fenômeno, não. Eu não desanimo porque eu sou brasileiro. Não. Eu não desanimo porque eu sou cidadão dos céus. Eu não desanimo. Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, porque é nesse campo que acontece uma batalha das duas naturezas, é no corpo. Então ele se desgasta, e muito. Vai se desgastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia, o nosso comportamento se renova dia a dia, porque o Espírito de Deus não se renova, né, abençoado? Porque se o Espírito de Deus se renovasse, estaria faltando alguma coisa, né, Ruth? Então, como Deus é perfeito, Deus não era, Deus é. Deus não se renova, Ele é. Quem se renova é o teu espírito com E minúsculo, o teu comportamento, dia após dia, não importa o que tenha acontecido ontem, você hoje de manhã se levanta animado, animada, igual a Rosana, lá passando a convalescência de uma pós-cirurgia e diz, estou me penteando, me maquiando e me vestir porque eu vou assistir a reunião dos deuses. Mas isso é para louco, né? Então, essas duas naturezas, elas são fiéis aos seus desígnios, elas não vão largar a ponta da corda que foi dada a elas. A carne sempre será carne, e o Espírito sempre será Deus, e isso está em você, Luziene. Efésios 4, 22. Efésios 4, 22. Anote aí e leia na tela. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que é a natureza que dominava. Porque antes de chegar aqui, a nossa carne dominava. Depois a gente aprendeu que a gente pode controlar, ou pelo menos tentar controlá-la. Abandone a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados, e que estava sendo destruída, a sua vida, não? Pelos seus desejos enganosos. Outra versão fala que o velho homem, que é a carne, não este, a carne, diabo, está viciado em desejos enganosos. Então, você está tratando contra um ser viciado para sempre. O Filho de Deus, uma vez salvo, a carne, uma vez viciada, viciada para sempre. A carne é diabólica, o espírito é divino. Você abandona a forma de viver dirigido pela carne quando você começa a se alimentar numa congregação que está pregando uma palavra para o espírito. Porque o alimento aqui é espiritual, para que você possa, com essa conexão com o Espírito de Deus, refletir no teu corpo, não a obra da carne, e sim o fruto do Espírito, para que você seja feliz. E é assim que eu posso te ajudar. Então, uma dessas naturezas é para te derrubar. Nunca espere nada diferente da carne. E a outra natureza é para te dar ânimo. Sempre espere isso de Deus na tua vida. E elas refletem
A tua vida humana nada mais é, nada menos do que o reflexo daquele ser que está dominando o teu corpo. Você recebe? Porque o teu corpo reflete quem está por trás manipulando. Se é a carne ou é Deus. Se é o diabo, morto, o diabo morreu, está destruído, mas Satanás está vivo. O que é Satanás? O adversário. Qual é o teu adversário? É que a Bíblia, a sociedade bíblica, ela é desconhecedora dessas revelações. Então, quando os homens, muito bem intencionados, traduziram a palavra Satanás, eles puseram com S maiúsculo, e tudo aquela palavra, aquele nome que está com a primeira letra maiúscula, é um nome próprio. Então você encontra Bíblias com a palavra diabo com um D maiúsculo. D maiúsculo é uma pessoa, é o nome de uma pessoa, mas quando você vai olhar da onde veio a palavra diabo, diabolos significa gênero carnal, diabólico, caído, demoníaco. E os homens puseram o diabo com letra grande, por quê? Porque para eles o diabo, Lúcifer, está vivo e passeando por aí, dançando, né? Então, o teu corpo reflete ou um ou outro. Quando a Bíblia diz despojai-vos do velho homem, da velha natureza, despojar significa dominar, significa manter esse velho homem no lugar dele, significa abandonar as práticas que você sabe que são prejudiciais. Porque não precisa eu te dizer o que é prejudicial. Todos nós sabemos o que é bom e o que é ruim. Nós fazemos por quê? Já vou te explicar. Por que nós fazemos o que não presta, às vezes. Quantos aqui cometem erros? Quantos aqui fazem coisas que sabem que não agrada a Deus, mas faz? Isso não faz a gente se sentir mal, pastora? Pra caramba, porque você não queria. Olha que problema. Então esse tema é sempre vivo, enquanto nós estivermos aqui, Léo. Porque são essas naturezas que a gente lida, tanto na minha vida quanto na vida do meu semelhante. Para eu poder amar o meu próximo como a mim mesmo, eu tenho que saber que na vida dele se manifesta o mesmo diabolos que se manifesta na minha. Porque senão eu vou fazer igual um religioso hipócrita, eu vou achar que só ele que precisa consertar, eu não. E não é assim que a banda toca, porque todos estamos dentro do mesmo barco, né? Então, a velha natureza está viciada para destruir tua vida, está na carne, não no corpo. Ela é abstrata, mas é influente. Quando você levanta de manhã, ela já está prontinha, vestida, arrumada, para fazer você tropeçar. E às vezes você tropeça nas mínimas coisas e cai. E depois que caiu, sabe quem te levanta? A palavra da graça, que mostra a tua posição em Cristo. Gálatas 5,17. Gálatas 5,17 diz assim, ó, olha o que diz aqui. Porque o que a nossa natureza humana quer, a nossa natureza carnal quer, é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza carnal quer. E esses dois são inimigos. Diga, inimigos. E por isso, vocês não podem fazer o que vocês querem. Entendeu? Eu te perguntei há pouco e disse que ia te explicar. Ou melhor, a Bíblia ia te explicar. Você comete erros que não queria. Sim ou não? Quantos são sinceros de novo? Vamos levantar, vamos repetir. Quem comete erro aqui que não queria cometer, mas comete? Por que você comete? Porque a carne não deixa.
A carne não vai deixar você fazer o que você quer, porque o que você quer é bom. O que você quer é justo, é agradável a Deus. O que você quer é servir a Deus, é viver uma vida de vitória. Eu tenho um canal no YouTube chamado Apóstolo Pedro Keller, Vivendo em Perfeita Vitória. É isso que todo mundo quer. Só que a tua carne não vai deixar. Aí, às vezes, as coisas estão bem pra caramba. Daqui a pouco acontece uma coisa que você não sabe de onde saiu e, pum, joga tudo no chão. É assim ou não é assim? É assim. E você fica triste, abatido, confundido. Mas você tem uma salvação. O ministério Reconciliados com Cristo foi levantado por Deus para relembrar em você essas verdades espirituais que estavam escondidas. Na atualidade, nós estamos chamados a fazer isso. Estou começando a entender que nós estamos colaborando com os irmãos. Se você olha para o verso, você vai ver que são desejos diferentes. A carne é um desejo, são objetivos diferentes. O espírito tem um objetivo, a carne tem um objetivo. São opostos aí, habitando nessa vida. Uma pessoa que levanta de manhã e não tem consciência disso, ela já começa o dia em desvantagem. Sabe por quê? Porque ela vai querer tratar de dominar, 100%, aquilo que não tem domínio. O verso está dizendo, não adianta você pensar que vai dominar 100% a carne, a tua, não é dos outros não, hein? Diga assim, a minha, nem a tua você vai conseguir dominar. Não adianta você pensar que vai dominar a tua carne 100%, porque ela está viciada, e você não vai conseguir 100% vencê-la. Você vai conseguir dominá-la em alguns momentos, mas há momentos em que você vai fracassar. E Deus sabe disso, porque foi Ele que preparou esse assunto. Deus quer que a gente dependa dEle sempre, reconheça nele sempre o máximo poder dEle. A gente não vai poder acertar 100%, a gente gostaria. A gente não quer fazer o mal. A gente não quer prejudicar ninguém. A gente não quer se prejudicar a nós mesmos. Nós não queremos nos prejudicar. Desculpa o português feião, né? Agora ficou ruim. Não, é que a pastora me ajuda, essas apostilas aí, eu mando para ela com antecedência, ela faz a revisão do português, da ortografia aí. Dado é a consciência que ela tem da nossa importância no ministério nessa terra, né? Então vamos a Gálatas 5:19, anote aí, nós não vamos nada, porque eu não botei ali, é só eu que vou ler. Escute bem o que eu vou ler aqui para você. Gálatas 5, do 19 ao 21. Carne. Vamos falar de carne? Quantos querem falar de carne? Eu vou falar de coisas aqui que eu tenho e coisas que você tem. Você não precisa dizer amém na hora que passar pelo teu não, tá bom? Eu vou falar do teu aqui. Porque não tem dinga, tem mandinga. Mas não precisa ficar, esse sou eu, essa sou eu. Eu já sei. Para não ficar chato, você pode ficar quieto ou quieta. Mas eu estou aqui dizendo que a Bíblia diz que toda a carne tem, ó. As coisas que a natureza carnal produz são bem conhecidas, e elas são, 2 pontos, aí vem uma rela, olha a rela, a imoralidade sexual, isso é carne, mas eu vejo aquelas fotos no Zap Zap. Tem até vídeo da mulher tomando banho peladona, mais bonita que a minha esposa. E eu sou casado, mas minha esposa não está vendo. Isso é carne, deixa para lá, vamos embora. Tá bonita mesmo? E eu estou falando para as mulheres também da mesma maneira, porque rola. Somos iguais, né? Na carne, imoralidade sexual, a impureza, diabo, né?
Lúcifer, as ações indecentes. Tem gente que é inconveniente, indecente, né? O ônibus está cheio. Lá em casa eu brinco, às vezes eu vou passar na cozinha, minha esposa está assim, peraí, está cheio. De brincadeira. As ações indecentes, olha só, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião. E eu estou pensando no pessoal lá do quintal de onde eu moro. Eu falei para você não dizer, não, fica quieto. As divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essa. Repito o que eu já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Porque uma pessoa que está metida e dominada por uma situação dessa aqui que nós acabamos de ler, ela não está representando? Ela vai ter consequência? Ela pode levar um tiro do marido ciumento? Ela pode arrumar um divórcio por causa de uma bobagem? Ela pode ficar doente por causa de beber desenfreadamente? Ou de comer desenfreadamente? Não sei. Mas tudo isso não está no reino. E isso tudo que eu acabei de ler é refletido no teu corpo. Diga comigo: o meu corpo obedece ao comando do motorista de plantão. Um aplauso ao nosso Deus por isso. Quem é o motorista de plantão hoje da tua vida? Não, eu estou perguntando porque quer ver uma coisa que mostra mais o caráter das pessoas, é o trânsito. Quando tem muito carro, já viu? Tem aqueles carros com adesivo, né? O quarto homem da fornalha. Você sabe ao que se refere. Outros tem um peixinho assim, né? Outros tem uma labareda assim. Tudo isso é coisa de crente. Outros tem uma Bíblia em cima do painel, né? Aí o trânsito está engarrafado. Aí você para aqui, porque você é educado, graças a Deus. E aqui tem uma faixa de pedestre, o sinal lá fechou, você não vai fechar o cruzamento e também não vai parar em cima da faixa de pedestre. Você para antes. Certo, Alexandre? Não é assim que você faz? Ali. Aí vem aquele engraçadinho que está aqui desse lado e faz assim, e entra na tua frente. E você, qual é o demônio que te pega nessa hora? Todos os demônios do inferno. Você fica com vontade de descer do carro e ir lá e quebrar tudo e não sei o quê. Aí você olha para o carro do abençoado, da abençoada, o que tem lá atrás? O quarto homem da fornalha, o peixe, a coisa. Então, essa gente é hipócrita, porque eles não estão comendo a comida certa. E isso para mim é igual você estar na fila do banco. Eu estou na fila, aí você chega agora lá atrás, aí vem passando assim e entra na minha frente e fica lá. É a mesma coisa, só que é de carro. Então o trânsito mostra um pouco mais assim de quem está e quem não está na carne ou no espírito. E essas coisas aqui, elas habitam na nossa carne. Agora, não acaba aí o filme. Agora eu vou ler para você Gálatas 5:22 em diante, que diz assim, mas o fruto do Espírito produz o quê? Produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. E aonde essas coisas se refletem na tua vida? Através do teu corpinho abençoado. Então, você ou pode fazer feio no trânsito, ou você pode ter paciência e esperar o sinal abrir.
e não fazer a bandalha por aí. Então você vê que são desejos enganosos. Mas nós encontramos aqui, o que é então, o que significa Gálatas 5:24? Esse eu acho que está ali, certo? E obrigado, Cleia. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus. Quantos aqui já pertencem a Cristo? Ah, bom. Aqui ninguém aceita Jesus, né? Então você pertence a Cristo desde antes. Aqui você aceita a palavra da graça para poder se reconciliar. Qualquer dia eu vou chamar à frente quantos aceitaram a palavra da graça. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza carnal delas. Sim ou não? Sim ou não? Como se às vezes ela me domina? Eu não quero nem saber se ela me domina. Maior é o que está em mim, o Espírito. Ela pode me dominar por um pouquinho, mas eu vou lutar contra isso para que isso não se reflita na minha vida. Olha, crucificar a natureza carnal dela junto com as paixões e os desejos daquela natureza, porque ela tem paixões e desejos, está viciado. O que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo, abençoado, que os de Cristo sabem que as coisas carnais são erradas, que nós não devemos relaxar contra elas e deixar que ela nos domine. Por exemplo, você gosta de beber. Beber é bom. Tudo que Deus criou é bom, não é? A água é bom. É ou não é? Mas água demais atrapalha, né? Principalmente depois de uma certa idade, né? Os mais velhos aqui sabem disso. Você já não vai dormir direito. Por quê? Porque tem que levantar para fazer xixi. Mais de uma vez. É ruim, você já não dorme direito. Então, você é inteligente. Você já um pouco antes para você poder dormir. Tem que ter inteligência para agir nisso. E essa inteligência vem da palavra. Tem que dominar a parada e ir dominando. Então, você gosta de beber, sabe que com 2 copos você já está chamando Cristo de Castro, né? Ou Jesus de Genésio. E toma alguma coisa, um vinho com a tua família, não sei o que você faz, nem quero saber. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você sabe, porque você sabe quando é que você está passando da linha. Porque essa linha é individual. Vamos esquecer a bebida para não ficar só. Você gosta de comer. Quantos gostam de comer? Eu adoro comer. É um dos maiores prazeres da vida. Ainda mais falar em comida essa hora, né? Dá até uma saliva na boca. É de comer. Mas você sabe quando você está passando da linha? Sabe ou não sabe? Por quê? Porque o teu corpo, o que nós lemos lá no outro verso? O nosso corpo vai se desgastando. Por quê? Porque os excessos, quem paga é Ele. Quando você come demais, o teu corpo sofre. Quando você come de menos, também. Quando você bebe demais, quem sofre? O corpo fica tonto. Aí o cérebro te engana. Eu aprendi. O cérebro te engana. Minha esposa me ensinou isso. Você bebe uma bebida alcoólica, o cérebro te engana um pouco. Aí você fica meio assim. O que acontece logo? Urinar. Sim ou não? Quer combater isso? Urina e bebe um copo d'água. Urinou, bebe água. Urinou, bebe água. Urinou, bebe água. Teima contra ele, você tem que saber dominar ele. Controla. Quantos são capazes de controlar as coisas? Controla. Se você fuma 10 maços de cigarro por dia, procure fumar um só. Depois que você estiver fumando um maço de cigarro só, procure fumar um cigarro só. Quando você estiver fumando um cigarro só, procure parar. É assim que funciona. Porque o corpo é o templo do Espírito. E nós viemos de má educação. Não venha você aqui me dizer que você... Eu estou falando de cigarro e bebida e outras coisas. Não venha aqui você me dizer porque você não fuma, não bebe, que você... Não, pastor aí, não sei não, está muito moderninho. Porque você faz outras coisas. Tem desejos enganosos em você também. Controla isso. A ideia aqui é que os de Cristo crucificaram essa natureza. Como? Eu sei que isso está errado. Senhor, isso está errado. Eu não quero fazer isso. Me ajuda. Eu quero me libertar dessa parada aqui. O que o Senhor vai responder para você nessa oração?
3 vezes eu orei ao Senhor, pedindo que tirasse de mim esse dardo. O Senhor falou assim: Paulo, você já tem o remédio, abençoado. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. É por isso que eu botei essa coisa aí, para que você não faça o que você quer. Porque se você for sempre forte, 100%, o meu poder não vai se aperfeiçoar na tua vida. Por isso é que aquele verso lá termina assim: para que não façais o que quereis, porque você tem que cometer erros. Deus te fez dessa maneira. E agora? Um aplauso a Ele. Eu só posso aplaudir a Ele, mais nada. Mas uma coisa é você saber que Deus é contigo para sempre, mesmo nesse erro. Outra coisa é você se deixar dominar pelo tal erro, seja ele qual for. Porque uma mulher bonita todo mundo gosta de olhar. Mas se você tem compromisso, estaria errado você continuar dando renda ao assunto, porque você sabe onde vai parar isso. Sim ou não? Nós temos que falar coisas. A gente não está aqui para brincar de igreja. A gente tem que estar aqui para falar coisas que acontecem com a gente. Com a gente. Nós estamos numa sociedade mentirosa. Se você não ouvir aqui uma palavra verdadeira que te sacuda assim, caramba, hoje, aí não é alimento sólido. E um dos maiores temas para alimento sólido é esse aqui: falar de você sem te acusar. Esse é um tema maravilhoso. Então aí você se esforça para detê-la. Vai conseguir? Às vezes sim. E às vezes não. Às vezes sim, glória a Deus. Às vezes não, glória a Deus também. Diga um glória a Deus bem alto aí. Porque Deus não te abandona quando você falha. Você não pode sair das mãos de Deus nunca, abençoado. Você não adianta, porque você é a 100ª ovelha que Ele veio buscar e te achou, e não vai te largar, porque o caso dele é um amor para sempre. Esse casamento aí não tem divórcio não. Ora, então vamos terminando aqui, Romanos 7:21. Uma pessoa muito influente tinha essas coisas e se encontrou com essa sinceridade. Assim eu sei o que acontece comigo. Assim eu sei que o que acontece comigo é isto. E agora você sabe um pouco mais. Quando eu quero fazer o que é bom, só consigo fazer besteira. Na linguagem de hoje mais atualizada, está dizendo isso. Quando eu quero fazer o que é bom, não dá, cara. Não dá. E quem está falando isso aí? O apóstolo Paulo. O apóstolo da graça, que recebeu de Cristo o fundamento. Ele está dizendo: quando eu quero fazer o que é bom, eu não consigo. Verso 22, diz assim o verso 22. Dentro de mim eu sei que eu gosto da lei de Deus. Quantos aqui gostam da lei de Deus? Todo mundo. Eu gosto da lei de Deus. Verso 23. Mas vejo uma lei diferente, agindo naquilo que eu faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Essa lei me torna prisioneiro da lei do pecado que mora na minha carne e age no meu corpo. Uau! Paulo está forte, hein? Você é um prisioneiro de 2 leis, são leis. O sistema religioso se jacta. Irmão, hoje quem vai pregar aqui é um ex-viciado em adultério. Um irmão que está ex-viciado em drogas. Ou um irmão que está ex-viciado no álcool. É um ex. Ele não é ex nada. De alguma forma, pela misericórdia de Deus, Deus agiu na vida dele, no sistema religioso, como agiu na minha, lá, ou na tua, que você passou lá também. E aquilo ali está preso. Mas ele não é ex. Aquele desejo enganoso continua na carne dele, sim ou não? E se ele der mole, o que é que vai acontecer? Volta. Então o que acontece lá?
é que isso fica reprimido como se você pegasse uma mola e empurrasse ela na parede e ficasse segurando. Ela vai ficar ali presa enquanto você estiver segurando por alguma proibição, por medo do pastor, por medo do sistema religioso. Mas o dia que tirar essa cerquinha, essa mola que antes poderia cair só ali no chão, porque ela está comprimida ali pelas proibições, quando você tirar a cerquinha, ela vai pegar aquela força que a mola tem quando está comprimida e vai cair aqui. Ou seja, aquele desejo virá com mais força e mais força. Vou te dar uma evidência. Você já disse para alguém, pregando graça, que aquela pessoa é livre porque Deus a fez livre, e ela é salva porque Deus a salvou para sempre, e a salvação não se perde. Você já falou isso para alguém? Claro. O que essa pessoa te disse? Quer dizer que eu posso fazer aquilo, igual aquela mulher feia lá, aquilo, que eu vou para o céu. Por que ele está pensando, ou ela está pensando assim? Porque aquela vida é uma mola reprimida pelo sistema religioso, e essas coisas estão aqui, ó. Quando ela sair dali, é a primeira coisa que aquela pessoa vai fazer. Ou então a Bíblia mente, porque a Bíblia diz que aquilo que está em teu coração sai pela boca. E se aquela pessoa está pensando isso, é porque ela pensa nisso. Se ela falou isso. Porque o homem fala segundo aquilo que está no seu coração, disse Jesus, né? Aí o verso 24, Paulo fala assim: como eu sou infeliz, quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Verso 25, terminou. Que Deus seja louvado. Diga comigo: louvado seja o Senhor, pois Ele fará isso por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca tire Jesus Cristo da graça. Nunca dê honras a homem nenhum fora desse contexto, porque isso está errado. O caminho da nossa salvação diária é Jesus Cristo, é sua palavra. Olha, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, porque essa é a nossa situação. Diga para quem está do teu lado aí: essa é a nossa situação, hein? Então não venha posar aqui de bonzinho, que você não é, não. No meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, a minha mente. Mas na prática, eu sirvo a lei do pecado. Romanos, capítulo 7, verso 25. Tenha o melhor domingo da tua vida, sabendo que você tem duas naturezas. Vocês acabaram de ouvir uma ministração que tem mudado muitas vidas e ajudado a muitas pessoas. Queremos convidar você e tua família a congregar conosco, domingos às 10 horas da manhã e quintas-feiras às 20 horas. Nosso salão de reuniões fica na rua Cândido Benício, número 1176, no bairro do Campinho, em frente à estação do BRT Capitão Menezes. Visite nossas redes sociais. No Facebook, digite Pedro Keller, ou então digite Reconciliados com Cristo. No YouTube, digite Apóstolo Pedro Keller, ou então Reconciliados com Cristo. Nosso website www.cienciadagraca.org. Faça contato pelo nosso WhatsApp e receba todas as nossas informações. 21 99104 83 88. Se preferir, escreva um e-mail para nós: apostolopedrokeller@gmail.com. Ouça nossa web rádio 24 horas no teu celular. É simples. Baixe o aplicativo Rádio Ciência da Graça e desfrute. Venha fazer parte da família da fé, Reconciliados com Cristo. Te esperamos. Até lá.